Bom dia. Aqui é muito interessante. Primeiro, eu queria dar Meu nome é Juliano Seabra, eu sou diretor-geral da Endeavor no Brasil. Queria dar as boas-vindas para todo mundo que está participando desse evento. Marina, bem-vinda. A gente está começando hoje um ciclo de conversas com empreendedores para falar, com presidenciáveis para falar sobre empreendedorismo. Normalmente um tema que fica fora da pauta das campanhas e a gente está conseguindo trazer para dentro, ouvindo direto dos candidatos qual é a posição deles sobre o assunto. E nada melhor do que fazer isso num encontro em que outros empreendedores, jovens, gente que está começando, gente que já começou a crescer, gente que já cresceu, possa trocar opiniões e discutir com a gente. Então, vou só fazer uma abertura bem rápida, falando um pouquinho da Endeavor e da nossa causa, até para ajudar a pautar a Marina nesse processo. E daí a Marina vai falar durante uns 10, 15 minutos e a gente vai começar a fazer perguntas. Já tem uma série de perguntas que os empreendedores que estavam sentados aqui já começaram a me mandar. Quem tiver outras perguntas, por favor, mandem direto para a gente. Levanta a mão, o pessoal vai ajudando a recolher, a gente dá um jeitinho de chegar até mim, tá bom? Então, bom, pessoal, falando um pouquinho da causa da Endeavor e do que a gente tem olhado no mundo, né? O empreendedorismo no Brasil está passando por uma revolução, Marina. 15 anos atrás, a gente mal tinha a palavra nos dicionários. Empreendedorismo era um tema completamente relegado a quem não tinha nenhuma outra oportunidade de trabalho. Então, a pessoa era literalmente forçada a empreender. E de 15 anos para cá, essa realidade mudou bastante. O empreendedorismo entrou na pauta das pessoas. Hoje, 3/4 da população brasileira considera a oportunidade de criar uma empresa com uma chance concreta de fazer a diferença no mundo. E junto com isso vem uma série de demandas sobre como que a gente pode desenvolver o ambiente para empreender. Hoje a gente calcula que cerca de 4% da população brasileira tenha um negócio, e essa distância enorme entre a quantidade de pessoas que quer empreender e a quantidade de pessoas que empreende de fato é um dos desafios que a gente enxerga no Brasil. E conversando com os empreendedores e dando uma olhada aqui já prévia nas perguntas que começaram a ser feitas, muito da discussão sobre empreendedorismo tem a ver com, do ponto de vista dos empreendedores, tem a ver com a dificuldade do ambiente de negócios. Então, empreender no Brasil definitivamente não é uma das coisas mais simples, é uma tarefa para super-herói. E a gente tem percebido que esses empreendedores que estão aqui, eles geram impacto a partir do seu negócio, resolvendo problemas da sociedade, mas muito mais do que isso, impactando outras pessoas, empregando gente, gerando impostos, pagando impostos, gerando emprego, renda para a sociedade e amplificando muito o impacto. Para você ter uma ideia, hoje só 1% das empresas brasileiras consegue crescer acima de 20% ao ano e sustentar esse crescimento por 3 anos. Isso dá mais ou menos 34 mil empresas. 34 mil empresas pequenas, médias, que estão no seu processo de crescimento, só que o impacto dessas empresas é gigante. Hoje, essas 34 mil empresas que não têm cara, né, não têm associação setorial específica, elas estão em diversos setores, em diversas regiões do país. Essas 34 mil empresas, elas criam mais da metade dos novos empregos da economia brasileira. São quase 3 milhões de empregos criados por esses empreendedores. E o nosso grande desafio e o grande tema aqui da conversa é a gente falar com você e falar com os outros candidatos à presidência que já foram convidados, e a gente aproveita para reiterar o convite que a gente já fez a Aécio Neves e a Dilma Rousseff para que participem desse bate-papo com a gente. A ideia dessa conversa é fazer com que esse tema seja colocado, que os candidatos à presidência da República consigam olhar sob a perspectiva do empreendedor para entender que tudo que esses empreendedores que estão aqui desejam é um país mais simples, para que eles possam focar em resolver os problemas da sociedade, impactar mais gente, gerar mais emprego e mais renda. Então, bem-vinda. A ideia é um bate-papo, você está entre amigos. E a ideia é fazer um bate-papo geral. Então, você vai ter o teu tempo para fazer a abertura. Eu queria aproveitar para agradecer a Isabela Prata, da Escola São Paulo, que cedeu gentilmente o espaço para a gente. É muito bom a gente ter amigos e parceiros que ajudam nessa hora. O Arnold Correia, da Atmo, que todo espaço de sonorização também, vídeo,
foi uma doação deles. Então, Marina, bem-vinda. Tua vez. Obrigada. Olha, estou com uma voz bem prejudicada. Eu tenho feito um uso não muito sustentável da voz. Um recurso que tem sido utilizado de forma intensiva. Mas eu quero agradecer ao Juliano Seabra, que é o diretor da Endeavor, a Isabela Prata, que foi a fundadora da escola aqui de São Paulo, e cumprimentar todos os empreendedores. Quero pedir desculpas, porque eu sei que eu já estou bastante atrasada, mas eu tive... Minha avó tinha um ditado que ela dizia que bicho da perna curta deve correr na frente. E eu tive que fazer 3 estados em um dia, fazendo 4 comícios em Brasília, e ontem um dia intenso também de muitas atividades. Mas eu fico muito feliz de poder estabelecer esse diálogo com os nossos empreendedores, com essa realidade que vocês estão vivendo, de que faz um esforço muito grande, como diz a metáfora de um artigo que eu li do Leandro, que também é um jovem empreendedor, amigo meu, faz um esforço muito grande para sair da infância para a adolescência, e quando chegam na adolescência, são entregues à própria sorte, e esse é um momento fundamental, em que você pode, se devidamente suportado, afirmar um caminho positivo para a sua trajetória, ou ir para um processo de desconstrução de uma identidade que você, a duras penas, construiu. Mas, antes de falar algumas questões especificamente sobre a temática de vocês, até porque isso com certeza vai surgir nas perguntas, eu queria dar uma visão mais geral desse momento que a gente está tendo a oportunidade de vivenciar no nosso país. A gente está vivendo um momento muito particular, não só do Brasil, mas do mundo. O professor Eduardo Viola costuma dizer que pelo menos 20% da população do planeta, dos 7 bilhões que existem, tem uma perspectiva reformadora. E uma perspectiva reformadora é também uma perspectiva empreendedora. Significa que as pessoas não estão conformadas em permanecer aonde estão e de que pretendem, preservando as coisas boas, fazer mudanças que possam levar para um outro patamar, um outro ciclo de ação na política, na economia, na cultura, na espiritualidade, no que for, na ciência, na tecnologia. O Brasil, particularmente, tem agora 2 realidades. Uma que é aquela que a gente está vivendo, e a outra, a que a gente sonha e deseja viver. Que desde 2010 eu tenho chamado do Brasil que temos e o Brasil que queremos. No Brasil que temos, nós conseguimos alguns avanços que nos são muito caros. Reconquistamos nossa democracia, e foi um feito de todos. Ninguém pode reivindicar a autoria da reconquista da nossa democracia. Isso foi algo que foi um esforço de muita gente, partidos, movimentos sociais, empresários, trabalhadores e até mesmo alguns militares por dentro do sistema tentando romper com ele. É algo bom daquilo que temos. No Brasil que temos, também reconquistamos a nossa estabilidade econômica após um período longo de inflação e de desequilíbrio econômico. Isso aconteceu com o surgimento do Plano Real. No Brasil que temos,
também a partir das riquezas de um ciclo de prosperidade que começou a acontecer depois da estabilidade econômica, conseguimos incluir pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade, de pobreza, e isso foi muito bom. Cerca de 40 milhões de pessoas saíram da linha da pobreza. No Brasil, o que temos? Temos uma sociedade consciente de seus direitos, que cada vez mais quer melhorar a qualidade da representação política, a qualidade das instituições políticas, e quer sair do lugar de espectador da política, quer assumir o lugar de mobilizador, de protagonista, de agente de transformação. Essas são coisas boas no Brasil que temos. Mas também no Brasil que temos muitos problemas. Como, por exemplo, a falta de visão em relação à política, que foi para um patamar, um processo de estagnação. E boa parte das conquistas a que me referi, que a duras penas alcançamos, correm o risco de serem perdidas pelo atraso na política. Porque é exatamente o processo político que está atrapalhando que o Brasil saia da lógica de gigante pela própria natureza para se tornar gigante pela natureza das decisões que tomamos. As decisões que temos tomado não são, no meu entendimento, as melhores. E elas são decisões políticas. Desde que perdemos o Eduardo Campos, que era um jovem político empreendedor, avaliado como um dos melhores governadores do nosso país, que infelizmente, como diz o Lacan, o sentido aparece só depois. Enquanto estava vivo, num esforço muito grande para ser conhecido e que conhecessem suas ideias. Depois que morreu, foi conhecido por todo o Brasil, suas ideias, seus atributos, mas, infelizmente, é muito fácil falar das qualidades de quem já está morto. Difícil é reconhecê-las nos vivos para que possam ter a oportunidade de dar a sua contribuição. Eu fico muito feliz porque esse sentido que apareceu depois, para todos os brasileiros, de alguma maneira, no dia 4 de outubro do ano passado, eu pude antecipá-lo e, em lugar de ter uma candidatura por um partido, 6 partidos me convidavam para ser candidata. Com 26% das intenções de votos, é uma tentação razoável de você se filiar a um partido e sair candidata. Também, os meus parceiros de rede, tem aqui a Neca, o Maurício, Miguel acaba de chegar, da nossa aliança, estavam tensionando muito, porque é uma juventude empreendedora na política, de que talvez o melhor caminho fosse fazer uma candidatura de protesto, já que haviam negado o direito de ter um partido. Mas eu pensei, aos 55 anos naquela época, agora 56, essa pausa é para vocês dizerem que não parece. Sinto que cada vez mais a pausa vai ficando longa e ninguém fala nada. Aos 55 anos, não tinha como, depois de 2010, de 30 anos de militância socioambiental, depois de ter quase 20 milhões de votos, de me omitir de dar a contribuição que eu achava ser relevante, principalmente para o tema da sustentabilidade. Então, a decisão foi sair do terreno da opção para o terreno da escolha. Há uma diferença entre optar e escolher, eu insisto em cada encontro. Na opção, você pega o que já existe e vê o que é menos prejuízo para você ou o que é mais rentável. Mas você fica com o que já existe. Na escolha, você toma o que já existe como base e resolve fazer uma outra coisa. E foi assim que no dia 5 de outubro,
conseguimos surpreender as pessoas com a ideia da nova política na prática, que foi não ir para a opção entre sair candidata para ser acusada de estar numa sigla de aluguel ou para uma anticandidatura, para ser acusada de querer ser a Madre Teresa de Calcutá da política, que não quer se envolver com a política no mundo real. E criamos o terceiro, escolhemos o que ninguém esperava. Eu imagino que muitos jornais já tinham um texto para o fato de eu ir para um partido e ser candidata. Um outro texto para o fato de eu me recolher e ir para o protesto. Mas ninguém tinha um texto sobre a possibilidade de apoiar o jovem Eduardo Campos. E eu fico muito feliz de ter feito isso, porque naquela época eu tinha 26%, ele tinha 7%, e depois, quando foi dada a oportunidade de revelar quem ele era, eu me senti reparada de tudo que foi dito, de que eu estava indo na direção, não vou repetir os adjetivos, em respeito à sua memória. Porque depois as qualidades que vieram, as muitas qualidades, já justificam a decisão. Com a perda da pela sua morte, aqui estou eu, em um lugar que me havia sido negado e que uma fatalidade me colocou de volta. Mas essa sociedade empreendedora que não desistiu de investir na política, de fazer o bom investimento, imediatamente compreendeu o que está acontecendo. Porque ela já deu 2 grandes sinais. Um em 2010, quando me deu quase 20 milhões de votos. A sociedade tomou a mim, Guilherme, como a esperança, o símbolo da mudança que ela quer. Porque só isso explica. Claro que nós temos um trabalho de muitos anos. Isso não acontece também por acaso. Mas, naquela oportunidade, 1 minuto e 20 segundos de televisão, pouca estrutura, um partido pequeno, na maioria dos estados, o PV nem me apoiava. Teve uma cidade do interior de Minas Gerais que nós mandamos os nossos materiais, a duras penas feito, e a sede do PV trancou o material. E o povo chegou um momento que descobriu que o material estava lá trancadinho, foi lá com o pé de cabra, abriu o diretório, tirou o material e foi distribuir. Eram os núcleos vivos da sociedade empreendendo na possibilidade da mudança. E agora, a mesma coisa nós observamos com as manifestações de junho. Quem mobilizou tudo aquilo? Os partidos, os líderes carismáticos, as organizações estudantis, os sindicatos, as centrais sindicais, as ONGs? Não. A sociedade se mobilizou na busca de melhorar a qualidade da política, a qualidade dos serviços, de ampliar os investimentos, de fazer aquilo que esse novo sujeito político que está surgindo no Brasil e no mundo, com essa perspectiva reformadora, deseja que seja feito. Aí vieram alguns fazendo performances violentas e a sociedade se recolheu. E me parece que decidiu fazer agora a sua manifestação nas urnas. E está fazendo isso, porque há 1 mês nós estamos nesse processo e eu já começo a ver, né, que há de uma forma muito consistente o compromisso com a mudança. E é um compromisso autoral. É uma campanha que transbordou. É muito maior do que nossos partidos, é muito maior do que os grupos que têm afinidade, proximidade e que estão conosco. É um processo da sociedade que está comprometida com a mudança. E qual é a mudança que queremos? Nós sinalizamos isso naquilo que eu chamei de que a nossa aliança era uma aliança programática, sinalizando que a base de tudo é o programa. Não dá para ganhar a eleição de um país como o nosso
sem colocar muito claro o que nós queremos fazer, corremos o risco de apresentar um programa. Nossos adversários não fizeram. E agora nos criticam pesadamente, lendo cada vírgula, cada ponto. Da mesma forma, com legítima razão, a imprensa faz esse, enfim, levantamento das nossas propostas, mas os nossos adversários não são cobrados pelo fato de não terem um programa. E vão ganhar um processo político durante todo um ano, vão passar por um processo político durante todo um ano de debate, sem apresentar um programa. Na velha lógica de um cheque em branco, para fazer o que bem quiser depois que ganhar. Porque não precisa ter programa. Basta polarizar entre o verde e o vermelho e todos vão se alinhar com as cores e não com as propostas. Nós preferimos o outro caminho, a outra maneira de caminhar. Que as pessoas saibam das nossas propostas, que critiquem as nossas propostas, que aperfeiçoem as nossas propostas. E entre as nossas propostas está o compromisso de manter as conquistas. O simples, o super simples é uma conquista e precisa ser mantida, mas pode ser também aperfeiçoada. Estamos discutindo formas, que é algo importante para vocês, não é? Porque tudo que a gente quer quando é criança é ficar adolescente. Depois que a gente é adolescente, quer ficar jovem. Depois que a gente é jovem, quer ficar adulto. Se desse para parar por aí, porque não vejo ninguém, né? Mas é bom também, amadurecendo, é gostoso. Enfim, eu sinto que é como se fosse um castigo, não é? Se eu cresço, depois eu vou ser punido muito severamente pelo fato de ter crescido. Mas há uma linha tênue entre esse momento em que você sai dos 3.600.000 e a comparação com grandes empresas que já estão firmadas e que podem, não é, sobreviver ao cipoal das muitas exigências que praticamente inviabiliza a vida de qualquer um que tem esse espírito empreendedor. O Leandro me dizia que 70%, não é isso, Leandro? Das empresas que são criadas pelo espírito empreendedor, principalmente da nossa juventude, quando chega nesse momento, não é, da sua maioridade, elas deixam de existir ou têm que se descaracterizar, indo por caminhos para ver se sobrevive. Nós temos o compromisso de manter as coisas boas e de aperfeiçoá-las. Nesse aspecto, estamos discutindo a possibilidade de ter uma faixa de transição que possa dialogar com esse momento em que vocês ficam no limiar de uma situação muito complexa. Nossos economistas, tributaristas, todos estamos pensando como podemos fazer para manter e aperfeiçoar. Estamos comprometidos em manter os fundamentos da política macroeconômica. Essa é uma conquista da sociedade. Estamos comprometidos em manter as conquistas sociais. É um ganho da sociedade brasileira. E queremos aperfeiçoar com educação de qualidade, nos comprometendo em antecipar a meta de educação de tempo integral para os próximos 4 anos. Estamos comprometidos em ajudar a debelar as razões que excluem a nossa população jovem. Exclui da educação de qualidade que gera igualdade de oportunidade, exclui do empreendedorismo, que exclui do acesso ao lazer, que exclui da ciência, da tecnologia, da inovação. Estamos determinados a fazer com que as filhas do Bolsa Família não virem mães do Bolsa Família. Isso é dar um passo à frente, mantendo as conquistas e, ao mesmo tempo, transitando para novos desafios. Estamos comprometidos com várias questões que vocês já acompanham pela imprensa, eu sei que são todos muito bem informados, na área de educação, de segurança, na
área da mobilidade. Isso está no nosso programa, na visão de desenvolvimento que deve integrar os esforços da ideia que o mundo todo está perseguindo de uma economia de baixo carbono. Eu fui dizer que iríamos investir em energia renovável para diversificar nossa matriz energética, incentivando e criando mecanismos para que se tenha políticas voltadas para o etanol, que se tenha políticas que está sendo enterrado no atual governo, que se possa investir em geração distribuída de energia pelo uso do sol, pelo uso do vento, pelo uso da biomassa. E a leitura que foi feita foi de que, bem, se ela vai dar suporte para as energias renováveis, então vai acabar com o pré-sal. Né? É incrível como a gente vive uma cultura do maniqueísmo. Você fala uma coisa e imediatamente isso é utilizado para dizer que você está negando a outra coisa. É a visão da dualidade opositiva. Não é? Hoje não se vive mais apenas a visão da dualidade opositiva. Os linguistas trabalham muito bem com isso. Hoje a gente vive no mundo dos paradoxos. A linguagem é muito mais do que a pobreza do referente. É quente e frio, é morno ou é quente, enfim. Não é? A introdução do terceiro, como eu disse, que nos leva para um lugar muito mais amplo, de mais possibilidades, que é o lugar da escolha. Mas a pobreza da política trabalha apenas com a dualidade opositiva. E é por isso que no Brasil, ou é república ou é império, ou é ditadura ou é democracia. Ou você ama o Brasil ou deixa o Brasil. Certo? Não é assim? Brasil, ame ou deixe. É a pobreza da dualidade opositiva. Mas isso, a política não aprende se não se relacionar com a arte. A política não aprende se não se relacionar com a psicanálise. A política não aprende se não se relacionar com o que está dentro da academia, com o que está dentro das empresas, com o que está dentro dela própria, que é a capacidade de gerir com competência, eficiência, ética, voltada para ser um bom atendedor das demandas legítimas da sociedade, das demandas republicanas. Eu poderia ter outros exemplos, mas eu quero concluir dizendo do nosso compromisso de fazer uma reforma tributária, que no primeiro mês do nosso governo, encaminhar para o Congresso uma proposta de reforma tributária, baseada nos seguintes princípios. O princípio da justiça tributária. Quem tem mais, quem tem menos, paga mais. E é preciso dialogar com o princípio da justiça tributária no nosso país. O princípio da transparência, porque muita gente paga mais, mas nem sabe que paga. E paga e nem sabe os direitos que tem da devolutiva daquilo que paga. Principalmente aqueles que pagam impostos nas mercadorias que adquirem. O princípio da simplificação. Todo mundo fala que vai simplificar. Todo mundo fala que vai fazer as reformas. E depois que ganha, a única reforma que faz é a reforma do compromisso. Nós estamos assumindo o compromisso de que vamos mandar uma proposta, ouvindo o acúmulo da sociedade, o que já está em tramitação, trabalhar para no primeiro mês fazer essa mediação e encaminhar para o Congresso. Mas quem vai fazer as reformas, com certeza não é o presidente da República. Quem vai fazer a reforma, o primeiro passo, terá que ser dado agora, se formos capazes de renovar quem está no comando desse processo e quem está também no comando do Congresso. E eu tenho dito que vamos fazer isso com os melhores de todos os partidos. E há um incômodo muito grande e uma acusação de que, querendo governar desse jeito, estou contra os partidos, contra as instituições. E eu fico vendo uma contradição muito grande. Para mim, quem está contra os partidos é os que ficam governando na base do pragmatismo de dar um pedaço do Estado para os partidos chamarem de seu,
sem prestar o serviço que a sociedade precisa que seja prestado. E isso está criando uma ideia de que as lideranças políticas não vos representam, de que os partidos menos ainda, e de que há um descolamento entre sociedade e suas instituições. Quem faz o esforço de olhar para os partidos e buscar os melhores exemplares desses partidos para dizer, é esses que eu gostaria que a sociedade se referenciasse quando pensa no PT, no PMDB, no PSDB, no PSB, na rede. Escolher os melhores. Essa é uma perspectiva totalmente diferente e tem a ver, sim, com a nova política. Pessoas boas, querendo ajudar, querendo trabalhar, existem em todos os lugares. Nos partidos, nas empresas, na gestão pública, nas universidades, no empreendedorismo social. Nosso compromisso é de ter uma agenda para os 4 anos, melhorar o padrão da governabilidade, da governança, estabelecer quais são as prioridades estratégicas. Com essas prioridades estratégicas, instituir que o Brasil vai sim ter que trabalhar com a ideia da alternância de poder. Na democracia, não dá para achar que as mudanças têm que ser feitas apenas por mim e pelo meu partido. Se elas são consistentes, se elas são um pacto da sociedade, muda o governo, muda o partido, mas as prioridades estratégicas têm que continuar. Porque senão a gente está diante de um dilema. Ou a gente vai para um processo antidemocrático em que só um grupo tem o controle da política para poder implementar as políticas, ou a gente, e assim sacrificando a democracia. Nós temos que acreditar na democracia e trabalhar para que, uma vez a sociedade estabelecendo quais são as prioridades, não importa quem é o partido. Isso é uma escolha que a democracia irá resolver, mas que não mudará a agenda de que educação é prioridade. Tratar dos problemas urbanos é prioridade. Cuidar para que nosso país tenha credibilidade, volte a crescer, volte a ter investimento, é prioridade. Dialogar com os novos produtos, os novos materiais, os novos bens e serviços que podem ser produzidos, é uma prioridade. E aqui nós estamos num espaço daqueles que, com novos ideais identificatórios, buscam novos projetos identificatórios. Os projetos surgem dos ideais. E a gente pode olhar isso para a história. O sucesso é muito bom, mas ele tem a tentação do conservadorismo. Quem deu certo na empreitada de plantar cana-de-açúcar e café, foi tanto sucesso que queria estar plantando apenas cana-de-açúcar e café até hoje. Mas surgiram novos ideais identificatórios, que se desdobraram em novos projetos identificatórios. E existiram pessoas que, mesmo sendo chamadas de loucas, disseram, essa história de revolução industrial que está acontecendo na Europa e em outros lugares, é possível vir para o Brasil. E hoje até nós somos um país industrializado, com universidades, com tudo que vocês conhecem. Mas está acontecendo um movimento, além da nossa indústria estar padecendo tudo que está padecendo no atual governo, mas hoje há um deslocamento para o surgimento de novas ocupações, de novas atividades. Há uma tendência de se criar um mundo compatível com um planeta limitado. E há, sim, uma nova lógica. Se o planeta é limitado, é preciso buscar novas formas que nos façam superar esse limite para continuarmos livres na arte, na espiritualidade, na produção material da nossa existência. E isso acontece com novos ideais identificatórios. Dos novos ideais da sustentabilidade, as pessoas transformaram isso em projetos concretos. Gerar energia do vento, gerar energia do sol, gerar energia da água, gerar energia da biomassa, é a concretude dos ideais identificatórios de quem quer um mundo ambientalmente sustentável. É um mundo de negócios que se abre,
uma nova base de conhecimento, uma nova base tecnológica, ao mundo da desmaterialização do consumo, do empreendedorismo que vai para o campo da experiência vivencial. Hoje, um dos setores que mais cresce é aquele que possibilita um produto muito particular, a possibilidade de nos relacionarmos uns com os outros, de mostrar a nossa fotografia, de mostrar que temos uma ideia sobre algum assunto. Há um processo novo que não nos limitará, mesmo nesse planeta limitado. Há limites para todos ter um carro em São Paulo, mas não há limites para pintar o melhor quadro. Não há limites para que a gente possa ser o melhor jogador de futebol. Não há limites para que a gente seja o melhor professor de matemática. Não há limites para ser. E dialogar com esse novo imaginário da sociedade do século XXI, isso faz parte da política. Não é ficar onde a bola está. Aonde a bola está é nossa obrigação. É também criar os meios para onde a bola vai estar. E a educação tem que dialogar com as novas profissões. A universidade não é mais uma porta de entrada e uma única porta de saída. A universidade tem que ser uma porta de entrada, com muitas portas de saída, para que vocês possam ter muitas profissões ao longo da vida, para que sejam capazes de ressignificar a cada momento, de acordo com as possibilidades que surgem, essas profissões. Eu quero concluir com uma frase de um pensador muito interessante, chamado Winnicott, um grande educador. E ele diz o seguinte, que uma criança saudável é aquela que teve a experiência de ficar a sós consigo mesma na presença do outro disponível. A criança, se ela vai brincar e a gente... Menino diz, isso aqui é um avião. Não, meu filho, não é avião não, é um banquinho. Certo? Porque você tem medo do menino sair voando e pular pela janela. Essa criança vai enlouquecer completamente, porque ela não cria um espaço de simbolização. Tudo está colado à realidade. Você tem que deixar ela viver aquele momento particular com ela mesma, mas na presença do outro disponível, atento, não interferindo, dando autonomia para que ela possa realizar o seu sonho. Eu vou pegar essa metáfora e trazer para o mundo dos empreendedores. É preciso ficar a sós consigo mesmo, na presença do outro disponível, que é o Estado, que cria uma superfície de sustentação em relação à simplificação, em relação a fazer com que possa ser criado um ecossistema saudável para que esses muitos negócios, que ainda são poucos e que precisam ser mais estimulados, possam acontecer. Na capacidade de ficarem a sós consigo mesmo, na presença desse outro disponível, que não é para tutelar, é tão somente para dar o suporte. Suportar é diferente de você tutelar. É um suporte. Então, o nosso compromisso é esse. Essas coisas parecem, às vezes, diferentes na linguagem da política, e até alguns jornalistas muito criativos e inteligentes chamaram isso de marinês. Né? É o marinês. Mas acho que a política também tem a sua linguagem. Eu prefiro o marinês cartiço do que o repetês cartiço. Se você botar alguns discursos da tribuna do Senado e gravar, só vai mudar o nome do nobre colega que fala. É a mesma coisa, a mesma repetição. Esse é o momento da palavra nova. E eu espero que quem ganhe a eleição no Brasil não sejam as estruturas, seja uma nova postura de assumir claramente que vai preservar e reconhecer os feitos alheios. Não vai ser complacente com os erros e vai enfrentar os novos desafios no desenvolvimento econômico, social, na preservação do meio ambiente. Se não for um novo caminho, que pelo menos uma nova maneira de caminhar,
num mandato de apenas 4 anos, para que a gente possa fazer a transição da polarização para o encontro, o debate. O Brasil está cindido. Isso é ruim para o Brasil. O Brasil precisa voltar a conversar, adquirir capacidade de se escutar, principalmente os políticos de se escutarem, para poder escutar a sociedade, que já deu 3 sinais. 2010, me dando 20 milhões de votos. Em junho, essas grandes manifestações. E agora, identificando a possibilidade da mudança, não nas estruturas, mas em uma nova postura. Muito obrigada. Marina, obrigado. Acho que a gente começa agora o bate-papo. Queria só ressaltar 2 coisas. Além da turma que está aqui, tem mais ou menos umas 1.500 pessoas ao vivo te assistindo pela internet. 2.500, tá bom. 2.500 te assistindo ao vivo pela internet, via o Hangout On Air que a gente está fazendo. E eu acho que é um dado super positivo de ver como que a gente está falando sobre empreendedorismo para vários públicos. E a gente coletou aqui uma série de perguntas que os empreendedores que estão aqui já fizeram. Se tiver mais, peço para me trazerem. Te ajudo. Eu queria ressaltar, tentando organizar aqui a conversa, começou falando um pouco de simplificação e diria que 40% das perguntas tem a ver um pouco com isso. Então, Walter Brown, da Dermage, que está aqui, está perguntando sobre a questão de simplificação de tributos. O Rodrigo Azevedo, do Comunique-se, está aqui também perguntando sua proposta para simplificar o sistema tributário complexo. A Fabiana Salles também a mesma coisa, olhando um pouco para a área de saúde. Quem mais está aqui? Daí o Bernardo, falando de burocracia e de competitividade. Aí eu queria resumir as perguntas sobre simplificação em uma que chegou da Tatiane Lobato. Quem é a Tatiane? Está ali a Tatiane. Eu vou ler a pergunta inteira para você, porque eu acho que ela tem um pouco a ver com esse desafio. Marina, bom dia. Meu nome é Tatiane Lobato, sou empreendedora, tenho uma pequena rede de lavanderias na periferia de Osasco. São 4 lojas onde eu emprego 12 colaboradores. Os encargos trabalhistas me impedem de ter mais contratações, o que acaba me fazendo não crescer na velocidade que quero. A senhora tem um projeto que vai ajudar os pequenos empreendedores a dar mais empregos? Dentro dessa ideia que falei, não só a reforma tributária, mas o fato de hoje termos dificuldade em relação a algumas questões trabalhistas, isso nós estamos debatendo desde 2010, quando fizemos o nosso plano de governo. O professor Eduardo Janete insiste de que um dos graves problemas da informalidade no Brasil é exatamente essa complexidade das leis trabalhistas, que muitas vezes priva aquela pessoa que tem uma empresa, uma pequena empresa, de contratar, de formalizar por uma forma que seja compatível com as suas possibilidades, essas pessoas que muitas vezes precisam do trabalho e que aquela empresa precisa daquele serviço. Não é uma discussão fácil e, obviamente, que ela acontece sempre no terreno de como não precarizar as relações trabalhistas, de como não perder conquistas que foram alcançadas com muito sacrifício, mas como fazer uma atualização para que problemas como esse exemplificado possam ser resolvidos. Até porque a gente começa a notar uma mudança também no perfil do mundo do trabalho. As pessoas já não têm a mesma expectativa de serem vistas como era no passado. Um torneiro mecânico ia ser torneiro mecânico para o resto da vida, o professor para o resto da vida. Essa possibilidade de trânsito, de que eu estou aqui, mas já estou me preparando para estar ali, é uma nova realidade do mundo do trabalho.
a forma como as pessoas se percebem, como elas se intitulam. E essa nova realidade tem que vir também para as leis trabalhistas. Obviamente que é uma discussão delicada, ela não está resolvida ainda dentro da nossa aliança, mas há uma determinação de buscar formas para, sem que isso signifique perder os ganhos que já alcançamos, fazer uma atualização para essa realidade em que está se tornando cada vez mais incompatível dar uma situação de segurança para os provedores do trabalho e para aqueles que têm uma atividade laboral dentro de uma determinada instituição. Está sendo um esforço de como pensar isso. Há uma abertura para o diálogo envolvendo os dois lados, o trabalhador e o empregador, para que a gente possa encontrar um caminho. Muitas perguntas também sobre a questão da educação. Acho que aqui tem dois tipos de pergunta, Marina. Tem um lado que está perguntando sobre a educação do empreendedor. Então, hoje, a realidade que a gente vive é uma realidade em que os empreendedores eles não têm nenhum tipo de acesso ao processo de educação empreendedora ao longo da sua processo de educação formal, ensino básico, ensino médio, ensino superior. A gente acaba vivendo um processo muito de tentativa e erro nesse mundo do empreendedorismo. E perguntando para você se você tem alguma visão sobre isso, sobre a questão de educação empreendedora para os empreendedores, e um pouco da tua visão de formar melhores pessoas, uma mão de obra mais qualificada, que tem sido um gargalo de vários dos empreendedores. Então, quem me mandou perguntas a respeito, o André Ferreira, da UI, que está ali, estava ali, pelo menos está aqui embaixo, o Juan, está aqui embaixo, a Cristina, da Aliança Empreendedora. Então, tem muita gente perguntando tua visão sobre o papel da educação para formar empreendedores e para formar uma mão de obra melhor para eles. A gente criou muitas formas de associar uma determinada necessidade à educação. A educação para o trânsito, a educação para o consumo, a educação ambiental, a educação... E, com certeza, para empreender é preciso que se tenha também uma sistematização de quais são as coisas que dão certo, quais são as coisas que podem acolher a ousadia, o imprevisível, porque senão a gente fica no mesmo lugar. E, obviamente, que as empresas têm muito a nos ensinar. Eu estou vendo aqui o Pedro, que faz um trabalho com vocês, aí nessa, com certeza, como essa superfície de sustentação, que são empresas que têm, enfim, um know-how, uma capacidade enorme de, por tentativa e erro, ter conseguido o sucesso, mas existem coisas que se aprendem na experiência e que elas podem ser não exatamente transferidas, mas disponibilizadas para que você possa, a partir dali, fazer o manejo adequado desse acúmulo. Eu, quando era ministra do Meio Ambiente, sempre dizia que existiam experiências na sociedade que poderiam ser transformadas em políticas públicas. O Estado tem um know-how muito baixo em relação a esse aspecto da educação para o empreendedorismo. Mas existem muitas experiências exitosas, inclusive como essa que você vivencia, que podem ser a base de inspiração para que se criem mecanismos ou que se faça parcerias, porque o bom é que o Estado aprenda a estimular, a dar suporte, a incentivar e não simplesmente se apropriar, porque a linguagem do Estado tende muito à burocracia. A linguagem daqueles que fazem isso dentro de uma organização, ainda que privada, mas sem fins lucrativos, tem uma capacidade, uma plasticidade muito maior para poder se adaptar à velocidade das demandas. O nosso objetivo é, além de que o Estado pode trabalhar com essa formação,
mas também estimular, suportar as iniciativas já existentes, a partir desse know-how, poder fazer as suas políticas e, dentro dessas políticas, dar suporte para aqueles que já estão fazendo, nos constrangendo a fazer, porque com menos estão fazendo mais do que o próprio Estado, a que possam continuar oferecendo essa importante contribuição para que não se tenha que repetir os mesmos erros, para que não se tenha que se sentir tão desprotegido e desamparado no momento em que a sua boa ideia sai do sonho para o concreto. Em relação à educação, para prover melhores quadros para, enfim, o mercado de trabalho, o nosso esforço é de priorizar da educação infantil às universidades. Por isso que os 10% para a educação precisam ser muito bem pensados. A ANECA tem feito um esforço muito grande no diálogo com os diferentes segmentos que lidam com o desafio da educação para esse momento, de fortalecer uma educação que não tenha essa diferença entre o filho do que tem e o filho do que não tem, que a educação tenha uma qualidade que possibilite a todos desenvolver suas potencialidades. E que a gente não tenha uma educação puramente instrumental, que a gente possa fazer com que a porta de entrada para muitas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, que é a educação instrumental, pensando numa profissão que já é muita coisa, tanto para elas quanto para o mercado de trabalho, mas que isso seja a porta de entrada para uma educação integral, onde as pessoas possam ser formadas para uma atividade laboral, mas também formadas em vários aspectos para uma experiência vivencial significativa, como a maioria de vocês aqui tem. A gente se constitui a partir de muitas relações e também do mundo do trabalho, não é? A psicodinâmica está aí para dizer que boa parte daquilo que somos é em função da atividade que temos, do trabalho que fazemos, mas há outros espaços que retroalimentam o profissional e que, infelizmente, isso está muito a desejar. Políticas como o ProUni, o FIES, o Pronatec, todos esses esforços que estão sendo feitos, nós vamos manter e aperfeiçoar. E criar uma ideia de que não se pode trabalhar apenas com o princípio de que a educação é instrumental para os pobres. Ela precisa também ser uma educação integral e que seja a escolha da pessoa. Tem muita gente que às vezes quer uma atividade profissional num determinado padrão ou limite que ela mesma estabelece. Mas isso tem que ser ela que estabelece. Eu fiquei vendo, não é, uma coisa importante, que é o estímulo na idade certa. Uma criança que não tem os meios que uma criança de classe média muitas vezes tem, de ser estimulada da forma correta, ela chega dentro da fase em que vai ser alfabetizada, e muitas estão sendo diagnosticadas como se tivesse déficit cognitivo. E não é. É tão somente a falta do estímulo na idade certa, na fase correta, o que vai ter um desdobramento negativo para toda a vida daquela pessoa no processo de aprendizagem. O nosso compromisso com as creches, com a escola de tempo integral, é exatamente para resolver na base um problema que às vezes é praticamente irreversível ao longo da vida. Marina, uma série de perguntas chegaram aqui sobre a questão de negócios de impacto. Eu vou tentar resumi-las aqui. Tem muitos negócios aqui, muitos empreendedores aqui que atuam em setores de educação, de saúde, que estão resolvendo problemas que outrora estavam na mão do Estado resolver e que estão conseguindo construir lógicas de negócios que conseguem impactar positivamente a sociedade. Como é que você enxerga esse tipo de modelagem em que você tem, de um lado, empreendedores com modelos de negócios bem-sucedidos, resolvendo problemas que até pouco tempo atrás eram problemas que só o Estado resolvia?
Eu vejo como algo muito promissor. E tenho repetido que a inteligência de uns não substitui a inteligência de todos. Por mais que o Estado tenha a obrigação de prover esses serviços, eu tive num seminário na Costa Rica e pude verificar um médico que, de tanto ver as mulheres pobres não serem atendidas, tanto pelo serviço do Estado, que é diferente, principalmente na Argentina. Nós aqui temos o SUS, mas é diferente. Mas ele dizia que as pessoas pobres, elas não conseguiam, nem pelos planos de saúde e nem também por algum tipo de ação do Estado. E ele resolveu criar um negócio, até muito parecido com uma experiência que o Leandro me relatava, temos aqui, para atender essas mulheres com baixíssimo custo. E é um sucesso tão grande que hoje ele tem um negócio que é rentável, com uma missão maravilhosa, que é de dar um atendimento digno de saúde para pessoas de baixa renda, com qualidade humanizadora e competente do ponto de vista técnico dos serviços, com um custo baixíssimo e atendendo um grupo muito grande de pessoas. E foi alguém que viu, numa situação de fragilidade, a possibilidade de um negócio. Na Itália, acho que é na Itália, tem uma experiência de pessoas com síndrome de Down, mais ou menos 250 pessoas, que trabalham em atividades que requer um padrão de concentração e capacidade de minúcia muito grande. Então, um rapaz, um jovem empreendedor, resolveu fazer uma empresa para treinar pessoas com síndrome de Down, que tem como o seu padrão de comportamento e a sua subjetividade serem muito detalhistas. E essas pessoas prestam um serviço de altíssima qualidade para algo que as empresas tinham muita dificuldade de encontrar, e porque requer um nível de rotina, de concentração muito grande, e que as pessoas com síndrome de Down se sentem felizes, criativas, porque elas têm essa facilidade de se focar nos detalhes, de fazer as coisas com detalhe. Então, são atividades de alto impacto que o Estado deve estimular, e eu tenho uma visão de Estado diferente. Acho que a gente ficou durante muito tempo nessa disputa, aí mais uma vez, da dualidade opositiva entre Estado máximo e Estado mínimo. E não conseguimos transitar para outra coisa. Não é apenas a lógica do Estado máximo ou do Estado mínimo, ou do Estado provedor, que é a tradição da casa grande, né? Vou fazer tudo para vocês, e infantiliza a sociedade, cria um ambiente perverso de atrofiar a capacidade empreendedora, inovadora dos cidadãos. Estou vendo que o Dudu Rambauer está ali, é um jovem empreendedor também. E essa é a lógica da casa grande. E a lógica, não é, do feitor, que é a ideia do Estado puramente fiscalizador. Então, nós temos as regras, pode ficar tranquilo, que basta fiscalizar essas regras e as coisas, por si só, elas vão acontecer. Essa ideia também não funciona, porque vocês sabem que para o negócio de vocês funcionar, se deixar entregue a essas regras e essa lógica, vão ser completamente destruídos. Então, nem é o Estado puramente provedor, nem o Estado puramente fiscalizador. É o Estado mobilizador, que é capaz de mobilizar o melhor de si mesmo, o melhor da iniciativa privada, o melhor do empreendedorismo social, daquilo que está dentro das universidades, daquilo que está já acumulado pelos muitos esforços das empresas. Essa visão de um Estado que é capaz de criar esse novo padrão colaborativo, mobilizador, é a ideia com a qual nós trabalhamos.
e que essas atividades de alto impacto da economia criativa, da economia solidária, de formas sui generis de prestação de serviço, é inteiramente compatível com a nossa visão de desenvolvimento sustentável. Marina, a gente tem tempo para mais 3 perguntas. Você emendou um assunto agora. Cadê o Rafael? Oi? Rafael, temos tempo, Rafael? O Rafael fica de olho... O dono do tempo me falou 10 minutos. 10 minutos, então tá bom. O problema não é de quem pergunta. Quem pergunta até faz rápido a pergunta. O problema é de quem responde. Né? Porque se fosse assim, senadora, quantos filhos a senhora tem? Era rápido. Mas são perguntas muito complexas. Muito bem. Então, na linha de perguntas complexas, você falou um pouco de Estado mobilizador. O Edivan Costa, um empreendedor Endeavor, que a gente apoia há alguns anos, ele está fazendo uma pergunta sobre agências regulatórias, tempo para obtenção de licenças, e uma das coisas que mais atrapalha o processo da vida dos empreendedores, que às vezes você tem o estado fiscal, mas do outro lado você tem o tempo que as coisas demoram para você conseguir começar a sua atividade empreendedora ou conseguir que o seu projeto vá adiante. O Edivan, acho que ele é um retrato de um tipo de empreendedorismo que o Brasil quer ver mais. O Edivan, ele tem uma história de superação pessoal. Ele começou a vida dele morando numa favela em Contagem, começou trabalhando como office boy, montou uma empresa para trabalhar com o mar da burocracia brasileira, e hoje ele ajuda outras empresas a escapar desse emaranhado burocrático. No fundo, a pergunta dele tem a ver um pouco como é que você faz para acabar com a empresa dele, né? Como é que você faz para você ter menos burocracia na hora de você obter as suas licenças, o tempo ser mais curto para você conseguir ter um processo empreendedor mais efetivo na sociedade, Marina? Muito generoso. Ele quer que o Estado funcione a tal ponto de que a razão dele existir pare na realidade do nosso país. Eu me lembro que quando eu fui para o Ministério do Meio Ambiente, estabelecemos que a política ambiental deveria ser transversal, que perpassasse todos os ministérios. E algumas pessoas diziam, mas, poxa vida, isso vai tirar as competências do Ministério do Meio Ambiente. E eu dizia, eu sonho com um país em que não seja mais necessário ter um Ministério do Meio Ambiente, porque isso vai estar internalizado de tal forma em todos os setores do governo que o que nós vamos ter são aquelas atribuições precípuas da área ambiental para o licenciamento, para a fiscalização, mas que a função de internalizar as políticas já estejam contempladas dentro das ações do governo e da sociedade. Eu brincava quando eu falava isso, e agora vi algo semelhante aqui. Em relação às agências reguladoras, depois a questão do licenciamento, no debate do nosso plano de governo, que foi feito de forma colaborativa, 6.000 pessoas numa plataforma na internet, 5 grandes seminários regionais, vários seminários temáticos. Nós discutimos, e o Eduardo insistia muito nisso, pela experiência dele lá de Pernambuco, de que a gente deveria fazer algo, e estamos aprofundando essa ideia, debatendo, semelhante a um código de defesa do consumidor, né? Que tem um código de defesa do cidadão, para que o cidadão possa também se sentir protegido quando é o Estado que resolve criar dificuldades para a sua vida. E isso precisa ser feito da seguinte forma. É possível fazer, vou pegar a minha área, o licenciamento, de forma ágil, sem perda de qualidade? Eu digo que sim, é possível. Agora, existem coisas que muitas vezes a sociedade tem dificuldade de entender o tamanho da complexidade. E durante o processo de debate, surgiu uma ideia de que se poderia dar licenças por decurso de prazo. Então, você entra com o pedido de licença, suponhamos, tem 90 dias para dar a licença. Se não deu a licença, automaticamente a licença está dada. E nesse debate eu digo,
Suponhamos que eu vou para um hospital com um problema cardíaco, os médicos começam a fazer os exames e a cirurgia só poderá ser feita quando tiver o diagnóstico certo, os equipamentos compatíveis para me socorrer. Mas o médico tem 90 dias para fazer o procedimento e, independente dele já ter fechado o diagnóstico, de ter resolvido o problema, de ter os recursos de suporte adequado, por decurso de prazo, ele resolve operar o seu coração. Não importa. Passou o prazo, ele vai ter que fazer a sua cirurgia. Alguém quer isso? Com certeza não. A mesma coisa em relação a determinados procedimentos. Eu me lembro que nós tivemos um caso de uma hidrelétrica, a hidrelétrica de São Salvador, que num período muito curto, nós conseguimos dar a licença. Foi feito um termo de referência, foi seguido à risca, praticamente, o termo de referência pelo estudo de impacto ambiental, os pré-requisitos foram atendidos e em poucos meses a licença foi dada. Por outro lado, chegamos a ter um estudo de impacto ambiental com uma foto de uma cachoeira da Venezuela. Por quê? Quem apresentou o projeto partia do princípio de que o funcionário ia simplesmente chancelar o que ele estava recebendo e que não iria olhar. Só que nós criamos e ampliamos a diretoria de licenciamento, conseguimos fazer concurso público, saímos de uma situação precária para cerca de 130 pessoas concursadas, capacitadas, jovens, como a maioria de vocês aqui, com muita competência e, obviamente, que viram que aquilo ali era uma fraude. Por decurso de prazo, seria dada essa licença? Com certeza não. Então, é possível ganhar agilidade, criando sistemas, inclusive, de transparência. Por quê? Nós tentamos criar o SISLIC, que era um sistema integrado. Você entra com o seu pedido e a sociedade consegue acompanhar. Quais são as razões? A razão é porque o estudo de impacto ambiental está fraudado. Todo mundo está vendo, certo? Qual é a razão? A razão que a licença não foi dada é porque está faltando biólogos, está faltando geógrafos, está faltando geólogo. De quem é a culpa? Do Estado. Mas a sociedade também está vendo. E por que não tem esses profissionais? Porque resolveram contingenciar os recursos para o concurso público. A sociedade está vendo. Por que a licença não saiu? É porque o município exige uma coisa, o Estado exige outra e o governo federal exige outra. E por que não já fizeram a compatibilização disso? Porque o artigo 23, que cuida das competências de cada um, foi aprovado, mas até hoje não foi regulamentado. Quem que não regulamentou? O Estado. E aí o Código de Defesa do Cidadão pode sim acionar para defender os seus direitos, né? As agências reguladoras é outro problema, porque hoje a indicação não é mais uma indicação técnica, para que tenha autonomia, que faça as coisas em benefício da sociedade. São indicações políticas. Nós estamos determinados a fazer essas escolhas com base na competência, no compromisso ético que a pessoa tem na vida, enfim, mas por outros critérios, fazendo comitê de busca de pessoas que sejam compatíveis com a função que vão assumir, para que, de fato, as agências tenham a autonomia necessária. E, com isso, ganhar agilidade, ganhar eficiência, sem a perda da competência, da qualidade. Marina, para finalizar, vieram duas perguntas de dois empreendedores muito parecidas. O Diego, cadê o Diego? Diego e o Mário Chadi, do Spoleto. O Diego é da Acesso Digital. Eu vou resumir na pergunta que o Mário te fez. Acho que um pouco olhando com a cabeça do empreendedor na hora de ir para a cama, à noite ele está perguntando, hoje, qual que é o pensamento que vem à sua cabeça na hora de dormir que leva o sono embora? O meu? A má qualidade da política. Isso é algo que vem me incomodando já há muito tempo. Em 96 eu fui na Itália e pude perceber, acho que tinha sido uma colisão de vários grupos chamada Olivo,
que tinha ganho o governo, e de alguma forma, vendo aquela experiência, as dificuldades que eles enfrentaram, muitos problemas aconteceram em relação a isso. Mas naquele momento, eu, de alguma forma, fui percebendo que estava havendo um deslocamento da sociedade em relação às formas tradicionais com que a política é operada. Quando eu cheguei no Senado, em 95, ainda percebi em um momento em que, se você tinha uma boa experiência, você procurava um deputado, um senador, um vereador, para ele dar um discurso da tribuna, para os jornalistas escutarem, e depois aquilo ser repercutido. E depois eu comecei a ver muita gente dizendo, nem se dava o trabalho de ler, porque dizia, peço que dê como lido, o que saiu no jornal fulano de tal, de um jovem que de repente começou a trabalhar com empresas inovadoras. E eu comecei a verificar, está havendo uma quebra na intermediação da informação. E isso vai mudar completamente as relações na política. Então, vocês hoje, sinceramente, alguns têm muito mais audiência do que muitos dos nossos políticos, muitos dos nossos partidos, porque cada um tem a possibilidade de criar sua própria audiência. Há uma mudança enorme que os meios modernos de comunicação propiciaram para a sociedade, que estão revolucionando a forma de produzir conhecimento, tecnologia, inovação, arte, literatura, espiritualidade, de fazer comércio, tudo. Né? A internet, os meios modernos de nos comunicarmos, de produzir, de consumir, estão revolucionando o mundo, para o bem e para o mal. E todo mundo fica muito feliz com isso. Mas os partidos e os políticos acharam que no mundo da política nada disso ia acontecer. Mas aconteceu. E já surgiu no mundo um outro ativismo, que não é mais o ativismo dirigido pelo partido, pelo sindicato, pela ONG, pelo líder carismático, sem prejuízo disso. Essas formas existem e vão continuar coexistindo, mas vão ter que se ressignificar, se readaptar, buscar novas linguagens, uma nova forma de se comunicar com esse novo sujeito político que está surgindo. Há uma demanda, eu participei de um seminário na Alemanha, há uns 3 anos atrás, do Partido Verde, em que foi uma socióloga americana, e ela tinha um estudo muito consistente mostrando essa tendência de um cidadão que não quer ser mais espectador da política. Ele quer participar da política. Não é pura e simplesmente por uma questão ideológica como era a minha geração, certo? Quase que com um sentimento de culpa. Eu tenho que fazer alguma coisa contra essa ditadura e se eu não faço, eu entro em penitência profunda. Não. Não é mais o aspecto puramente psicológico, emocional. É por uma experiência vivencial. As pessoas sentem prazer de estar fazendo uma atividade produtiva, criativa, livre. É uma vivência, uma realização. E participar da política também virou isso. Mas você não encontra dentro dos partidos esse debate. Os partidos estão discutindo o quantos segundos de televisão. Os partidos estão discutindo qual é a estatal que ele vai ter, qual é a diretoria da Petrobras para fazer o que o senhor Paulo Roberto está fazendo. É isso que está sendo discutido na maioria, com raras exceções, obviamente. E que pessoas boas, preocupadas com isso que eu estou falando, temos em todos os partidos. E pessoas com a lógica da velha política, que foi se degradando mesmo, também existe em todos os partidos. E esse descolamento precisa ser tratado. Porque se de um lado é bom essa iniciativa autoral da mobilização da sociedade, sem a ideia de projeto coletivo, de interesse público, a gente vai para a fragmentação. E a fragmentação não nos leva a lugar nenhum. Não tem potência para a transformação. A rede buscava dialogar com esses processos de atualização. Por incrível que pareça, de todos os partidos que estavam em discussão na hora de ser criado, o único que tentava dialogar com esse novo sujeito político era a rede. Talvez não por acaso
foi o único que foi negado o registro. Porque a palavra nova, ela sofre o embate dos que resistem à mudança, não é? Eu tenho um amigo psicanalista francês, o Alain Didier, que ele, uma vez, num debate lá na França, ele disse: Marina, o seu problema é que você está falando heresias. E a palavra nova é vista pelo Carrasco como uma heresia, porque ela denuncia o Carrasco. Ele tem a palavra velha, que impede a mudança, que interdita a mudança. Então, o que ele faz? Ele te acusa de heresia e corta o teu pescoço, para que a palavra nova não transite, não circule, porque ela gera transformação. E eu vejo isso acontecendo em vários lugares, mas aqui no Brasil. Na década de 80, o PT tinha a palavra nova, produzia um processo de atualização. Alguém consegue imaginar a estrutura sindical no mesmo padrão getulista? Consegue imaginar a política sendo exercitada pelos mesmos grupos? Não, houve uma atualização. O problema é que o sucesso é um problema. Porque quando você tem o sucesso, a tendência é repetir a fórmula. E ao repetir a fórmula, você se transforma num conservador. E não consegue mais perceber a palavra nova. E ela virá de alguma forma, ninguém consegue reter. Então, hoje, o que me tira o sono é a incapacidade que as pessoas têm de verificar o que está acontecendo nesse movimento da sociedade e poder transitar do mesmo jeito que muitos transitaram na década de 80. Muitos intelectuais com a cabeça do marxismo-leninismo foram para o PT, mesmo sendo uma coisa completamente diferente. Muitas pessoas de classe média alta, de classe média ou até mesmo, enfim, foram para o PSDB, que era igualmente um partido da social-democracia, dois partidos da social-democracia. Fizeram a atualização. Não é por acaso que um deu a grande contribuição da estabilidade econômica e o outro da inclusão social, vendo o lado bom, só que entraram num processo de estagnação. E agora é preciso fazer essa ressignificação, essa atualização. Nós estamos vivendo essa polarização que está cindindo o Brasil. Esse Brasil cindido não vai a lugar nenhum. Mas as pessoas estão brincando com isso. E eu fiquei, esses dias, vendo uma coisa. As pessoas, o marketing selvagem, na psicanálise a gente tem uma palavra que é a psicanálise selvagem, né? Você aparece com um problema, a culpa é da sua mãe e tal, aquelas coisas assim, bem selvagem mesmo, que, né? O pessoal chama isso de psicanálise selvagem. É uma forma bem pejorativa dessas abordagens levianas das coisas. E eu estou vendo acontecer o marketing selvagem. No marketing selvagem não existe argumento. A única chance, o único remédio para o marketing selvagem é o discernimento. E a sociedade brasileira está sendo confrontada agora pelo marketing selvagem para ter discernimento. Mas é o discernimento da pessoa, correto? Não é que eu vou conseguir explicar. Eu nem tenho meios para isso. De tudo que eu falo, né, não adianta nada. Daqui a pouco eu vou ter que explicar o que a Dilma disse, o que o Aécio disse, e sobre o nosso programa, sobre mim. E com certeza vocês já viram aí. É que vou acabar com o pré-sal, o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, o Mais Médito, parar com a transposição do São Francisco, parar com a Transnordestina. Tudo só se fosse exterminadora do futuro. Certo? Só se fosse exterminadora do futuro. Mas o marketing selvagem faz isso. E ainda produz um filmezinho. Gente, vocês viram uma peça em que a criança está lendo e se eu ganhar, o livro fica branco. Adeus os livros das criancinhas. Como é que uma pessoa que foi analfabeta até os 16 anos, que foi alfabetizada pelo Mobral, que fez supletivo de 1º e 2º grau, que tinha que costurar a noite toda para poder sustentar 2 filhos. Meu marido, meu primeiro marido, trabalhava como vigia de uma empresa de vigilância na Assembleia Legislativa. O salário atrasava vários meses. Sabe o que eu fazia? Eu sentava na minha Singer
ia costurar até tarde da noite para poder ajudar na renda familiar. Um filho numa perna, meu amigo Binho com o outro na perna, e eu costurando e estudando, não é? Por quê? Eu tinha um déficit. Então, os professores de história, muito bem preparados, não é? Vinham com equações bastante complexas, não é? Qual era o pensamento epistemológico, o corte epistemológico entre Marx e Hegel, né? Então, eu tinha que queimar as sobrancelhas para entender um pouco dessas coisas. Como é que alguém que a educação fez um milagre na sua vida vai acabar com o FIES, vai acabar com o Pronatec, vai acabar com o ProUni? Só se for exterminador do futuro. Isso é o marketing selvagem. Eu estou preocupada com isso. Para isso, não existe argumentos. Não tem como se defender. Quem vai fazer a defesa desse Brasil que precisa avançar, que amadureceu, que não vai entrar nessa visão que nós tanto combatemos no passado? Eu vi isso sendo feito contra o Lula, não é? Quando foi a disputa com o Collor. Eram as verdadeiras aberrações, não é? Quem tiver uma Bíblia, esconda dentro do buraco mais profundo, porque o Lula vai ganhar e vai tomar sua Bíblia. Era assim que era dito nas Assembleias de Deus, lá nos Cafundó do Judas, dentro da Amazônia. As mesmas coisas, de forma diferente, estão sendo ditas contra mim. Isso tem me deixado preocupada. Não por causa das eleições, mas principalmente por causa do avanço que a sociedade alcançou e que não merece, até porque acreditou no que nós dizíamos, que conquistas não são favores, são direitos. Eu fiquei ouvindo algumas pessoas dizendo que tudo que eu sou, eu devo ao meu partido de origem. E é engraçado que essa lógica também é válida com a sociedade. Você estuda, você se esforça para poder ter um trabalho, ter um negócio, comprar uma casinha. E tudo isso não tem nada a ver com o seu esforço. Foi o Estado que lhe deu. E você tem que ser grato pro resto da vida. Nunca mais você pode pensar em votar em outra pessoa, em outro partido. Porque senão isso vai ser tirado de você. Não foi isso que nós pregamos durante tantos anos. Nós pregamos que direitos são direitos, que as pessoas são livres, e sendo livres, não é? O voto não é de ninguém, o voto do cidadão é do eleitor. Marina, empreender é 3 pontinhos. Empreender é a capacidade de antecipar agora aquilo que muita gente só vai compreender depois. Existem no mundo dos negócios e na vida 2 categorias: os pioneiros e os colonizadores. Os pioneiros são aqueles que vão na frente, sem saber se tem água, sem saber se tem terra fértil, sem saber se os vizinhos são bons ou se tem bichos peçonhentos. Os colonizadores são aqueles que vêm atrás, perguntando: a terra é boa? Os vizinhos são bons? Chove com abundância? Tem muitos animais ferozes? Mas eles não teriam a quem fazer essa pergunta se não fossem os pioneiros. Os empreendedores são aqueles que têm a capacidade de ir à frente para responder às perguntas dos colonizadores. Marina, muito obrigado.